Muito boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez para falar sobre o Evangelho no Lar, no capítulo 11, amar seu próximo como a si mesmo. E antes de fazermos então a nossa leitura e as nossas considerações, vamos fazer a nossa vibração. A vibração de hoje vai por todos aqueles que se encontram em leitos de dor e todos aqueles que desencarnaram recentemente. Vamos lá. E vamos então, nesse momento, nos conectar ao nosso anjo da guarda, nosso amigo querido de todas as horas. Vamos agradecer a ele por mais esta semana que se inicia e ele estando ao nosso lado, que possa nos proteger, nos auxiliar, nos encher de paz, de fé e de coragem para que possamos enfrentar os desafios desta semana. Agradecidos ao nosso anjo da guarda, vamos nesse momento nos conectando a Ismael, anjo protetor do Brasil, preposto de Jesus em nossas terras. Ismael, que tu possas iluminar as nossas mentes, os nossos corações, nos enchendo de paz, de luz e de harmonia, e nos levando à presença de Paulo de Tarso e Maria de Magdala. Diante de Paulo e de Maria de Magdala, nossos exemplos de reforma íntima, nós agradecemos, pedimos que nos inspirem no bem, na caridade e na bondade, que nós possamos modificar as nossas disposições íntimas cada dia e cada vez mais, seguindo os passos do Mestre Jesus, em especial os exemplos de harmonia, de amor ao próximo, de dedicação às obras do Pai. Agradecidos que estamos a eles, pedimos que nos leve à presença da Mãe Santíssima Maria de Nazaré. E diante da Mãe nós agradecemos e pedimos a ela humildemente que nos defenda, nos proteja dos males com seu manto protetor, que suavize os nossos corações e os nossos pensamentos e, nos enchendo de alegria e de amor, nos leve à presença do Mestre Jesus. Jesus, Divino Mestre, é com muita alegria que estamos aqui reunidos em Teu nome, Senhor. Que os Teus exemplos de paz, de harmonia, de luz e de amor sejam vivos em nossas mentes. Que nós possamos, Senhor, no trato com os nossos irmãos, sermos mais caridosos, bondosos e benevolentes. Que a caridade flua espontaneamente dos nossos corações e que nós possamos nos enxergar no próximo para poder fazer a ele aquilo que gostaria que nos fossem feitos, Senhor. E agradecidos que estamos a Ti, Mestre, nesse momento, lhe pedimos humildemente que nos leve à presença do Pai Criador. Diante de Ti, Pai, que criou tudo e todos, que nos dotou de uma vida eterna, nós agradecemos e pedimos a Ti, Senhor, que nos fortaleça na nossa caminhada, nos dando muita paz, fé, esperança, e que nós possamos trilhar cada dia e cada vez mais por caminhos de luz, Senhor. E assim, agradecidos que estamos a Deus, nosso Pai, a Jesus e a toda espiritualidade, nesse momento nós voltamos os nossos melhores pensamentos de amor, paz e luz em direção às equipes que trabalham e auxiliam as fraternidades de cura com o Dr. Bezerra de Menezes. E a esse digníssimo mensageiro celeste, auxiliar de Jesus Cristo em nosso globo terrestre, pedimos que ele leve muita luz, paz e amor ao coração daqueles que sofrem em leitos de dor. Senhor, que a sua paz possa chegar ao coração de todos aqueles enfermos que sofrem em leitos de hospital, abandonados, ou com dores profundas do corpo e da alma, que todos possam se recuperar lembrando-se de que somente com a sua autorização, Pai, é que podemos dar continuidade às nossas existências terrenas. Vamos pedindo ainda ao Pai Criador e a Jesus que muita luz, paz e amor chegue ao coração daqueles que estão perturbados nesse momento por desencarnes recentes, em especial por aqueles que estavam acamados, adoentados e que muitas vezes ainda não têm conhecimento de sua nova condição. Que todos possam entender, Senhor, as verdades espirituais e se melhorarem
levando-se, deixando-se levar para lugares em colônias espirituais para darem continuidade aos seus tratamentos. Graças a Deus e a Jesus. Então, a lição de hoje, o maior mandamento, no capítulo 11, dentro do capítulo Amar seu próximo como a si mesmo. Os fariseus, tendo sabido que ele tinha feito calar a boca aos saduceus, reuniram-se. E um deles, que era doutor da lei, veio-lhe fazer esta pergunta para o tentar: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: Amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. É o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante àquele: Amareis vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. São Mateus, capítulo 22, versículos 34 a 40. Fazei aos homens tudo o que quereis que eles vos façam, porque é a lei e os profetas. São Mateus, capítulo 7, versículo 12. Tratai todos os homens da mesma forma que quererias que eles vos tratassem. São Lucas, capítulo 6, versículo 31. O reino dos céus é comparado a um rei que quis tomar conta aos seus servidores. E tendo começado a o fazer, se lhe apresentou um deles que lhe devia 10.000 talentos. Mas como ele não tinha os meios de lhos restituir, seu senhor recomendou que o vendessem a ele, sua mulher e seus filhos, e tudo o que ele tinha, para satisfazer a essa dívida. O servidor, lançando-se aos seus pés, suplicou-lhe, dizendo: Senhor, tende um pouco de paciência, e eu lhe restituirei o total. Então, o senhor desse servidor, estando tocado de compaixão, o deixou ir e lhe remiu sua dívida. Mas esse servidor, mal tendo saído, encontrando um dos seus companheiros que lhe devia 100 dinheiros, o tomou pela garganta, quase o sufocando e lhe dizendo: Restituí-me o que me deves. E seu companheiro, lançando-se aos seus pés, suplicou-lhe, dizendo: Tende um pouco de paciência, e eu vos restituirei o total. Mas ele não o quis escutar, e se indo, o fez colocar na prisão, para nela o ter até que lhe restituísse o que lhe devia. Os outros servidores, seus companheiros, vendo o que se passava, fugiram extremamente aflitos e foram advertir seu senhor de tudo o que havia ocorrido. Então o senhor, fazendo-o vir, disse-lhe: Mau servidor, eu vos isentei de tudo o que me devíeis, porque me pedistes isso. Não seria preciso, pois, que tivesseis também piedade do vosso companheiro, como tive piedade de vós? E seu senhor, estando encolerizado, entregou-o às mãos dos carrascos, até que pagasse tudo o que lhe devia. É assim que meu Pai que está no céu vos tratará, se cada um de vós não perdoar, do fundo de seu coração, aos seus irmãos as faltas que contra ele tiver cometido. São Mateus, capítulo 18, versículos 23 a 35. Amar o próximo como a si mesmo, fazer para os outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós. É a expressão, a mais completa, da caridade, porque resume todos os deveres para com o próximo. Não se pode ter guia mais seguro a esse respeito que tomando por medida do que se deve fazer para os outros o que se deseja para si. Com qual direito se exigiria de seus semelhantes mais de bons procedimentos de indulgência, de benevolência, de devotamento, do que se os tem para com eles? A prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo. Quando os homens as tomarem por normas de conduta e por base de suas instituições, compreenderão a verdadeira fraternidade e farão reinar entre eles a paz e a justiça. Não haverá mais nem ódios, nem dissensões, mas união, concórdia e benevolência mútua. Bom, a lição de hoje
Então, ela nos esclarece que nós devemos fazer ao nosso próximo tudo aquilo que nós gostaríamos que fosse feito para nós. Então, isso, né, é amar ao próximo. Então, quando alguém está em dificuldade, é lançar a ajuda, qualquer que seja a ajuda que a pessoa estiver precisando. Se nós nos colocamos no lugar do próximo, nós entendemos a dificuldade. Quem já não passou por alguma situação difícil e foi ajudado, inclusive por estranhos? Muitas vezes são aqueles que estão mais próximos de nós que nos ajudam no dia a dia. Mas quase todos têm uma história de uma ajuda que recebeu e que sequer esperava. Então, esse mandamento de amar ao próximo como a si mesmo é justamente de fazer ao próximo aquilo que nós gostaríamos que fosse feito por nós. Quando nós conseguirmos colocar isso em prática, o mundo vai acabar se melhorando, porque é uma corrente sem fim. Nós praticamos a bondade para com os outros e os outros tendem a praticar essa bondade com as outras pessoas. Na lição aqui é contada uma parábola de Jesus, no sentido de que tinha lá o rei. Esse rei, ele tinha uma série de servos, muitos servos. Um deles lhe devia algum dinheiro e ele perdoa a dívida do servo quando ele se lança aos pés desse rei, pedindo e clamando por piedade. E na sequência, essa pessoa que tem a dívida perdoada não perdoa a dívida do seu irmão, colocando ele na prisão. E aí o rei acaba colocando ele novamente na prisão para que ele pagasse até o último centavo devido. Por quê? Porque ele não teve a mesma piedade. Aqui nós devemos entender esse rei como Deus. Nós somos aquele servo que está em dívida com Deus. Se nós estamos aqui no plano terreno é porque temos débitos a resgatar, temos que praticar o bem. E na medida em que nós praticamos o bem com o nosso próximo, Deus vai perdoando as nossas faltas, os nossos erros. E na medida em que nós ignoramos as dificuldades dos nossos irmãos, e deixamos de perdoar os nossos irmãos, deixamos de auxiliar os nossos irmãos, Deus fará o mesmo com a gente. É sinal de que a gente ainda não aprendeu a amar. Então a gente tem que ter sempre em mente isso. Eu tenho condições de ajudar? Se eu tenho condições de ajudar, estendo a minha mão e ajudo. Não tenho condições de ajudar da forma que a pessoa precisa, pelo menos uma oração eu tenho condições de fazer por aquele que está sofrendo. Então a gente tem que pensar sempre na prática da bondade, da caridade, do amor ao próximo, do perdão, do auxílio fraterno, porque na medida em que nós damos, nós recebemos. E se doamos amor e damos amor, recebemos amor em retribuição. Deus não erra. A gente pode ter às vezes a sensação de que as portas foram fechadas para nós, mas é porque tem uma outra que vai se abrir. Então tenhamos sempre isso em mente, praticando sempre a bondade e a caridade, auxiliando os próximos, para que um dia, quando precisarmos, podermos também ser ajudados pelas leis divinas, pelo nosso anjo da guarda, pelos espíritos protetores, enfim, todos aqueles mensageiros de Jesus. Tenham todos uma ótima semana. Graças a Deus e a Jesus.